Marcos capítulo 5, no versículo 36, tem uma frase rápida, forte, de uma intensidade maravilhosa, e eu creio que Deus está dando respostas nesse dia. Então, Marcos capítulo 5, versículo 36, a parte final do texto, que diz assim, vamos lá? Não temas, crê somente. Em outras versões tem, não tenha medo, tão somente creia. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Aí onde você está, eu te convido a fechar os seus olhos para que o Senhor venha falar ao seu coração. Deus, essa é a tua palavra. Que ela venha gerar nas nossas vidas, Pai, vida. Venha gerar, Pai, confronto. Venha gerar, Senhor, mudança. Tudo é para o Senhor. Nos direciona nesse período, Pai. E nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui fala a respeito da vida de um homem, de Jairo. E Jairo aqui nos estudos, na palavra de Deus, era um líder, um chefe na sinagoga, um homem muito respeitado, um homem que servia a Deus. E ali ele se encontra numa determinada situação tão difícil da sua vida, aonde a sua filha adoece, né? Tudo antes disso estava muito tranquilo na vida de Jairo. Tudo ocorrendo tranquilo, em paz, né? Como eu falei, um homem bem-sucedido, né? Estava ali servindo ao Senhor e tinha os seus compromissos, mas vem uma circunstância e entra dentro da sua história de vida, né? Aparentemente, fala aqui na história da vida de Jairo que ele não tinha nada que tirasse até o seu sono, vamos dizer assim. Tudo estava em paz. Então vem uma circunstância. Ele acorda e percebe que a sua filha, o quê? Antes que estava muito bem, estava doente a um ponto de morte. Uma doença, algo afligindo que chegou ao ponto de um desespero total. Aqui na Bíblia fala que a sua filha ficou tão ruim que algumas traduções fala que está registrado que a menina estava moribunda. Porque foi algo muito intenso, foi algo muito forte, né, sobre a vida ali daquele homem, daquela menina. E, ou seja, ela estava o quê? Agonizando. Jairo, vendo aquele contexto, aquela circunstância, aquela situação, o que ele faz? Ele corre em busca de ajuda. Claro, óbvio. Todos nós faríamos isso. Algo acontece, nós vamos procurar o quê? Ajuda. E Jairo aqui, qual a ajuda que ele procura? Ele vai atrás de Jesus. Ele corre para perto de Jesus. Ele busca os seus recursos, mas corre para Jesus. Só que ele faz algo muito certo. Ele vai de encontro a Jesus. Pode ser, querido, muitas vezes em áreas da sua vida que tem acontecido, às vezes você tem buscado outros recursos. E às vezes Jesus tem sido o último. Que nesse dia você possa mudar isso na sua caminhada. Busque primeiro o primeiro recurso, que é Jesus, que pode mudar tudo, não é verdade? Mas vamos continuar aqui. Existem algumas lições aqui muito importantes para a nossa vida. E eu gostaria de pontuar três. Então vamos lá. Primeira, diante de uma tragédia ou situação impossível, que era uma situação na vida de Jairo, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. É Deus que escolhe os métodos e não nós. Deixa Deus trabalhar. Jairo, como eu te falei aqui, ele fez uma escolha certa. Ele foi para Jesus.
Porém, houve um erro aqui. Presta atenção no que está acontecendo, hein? Quando ele chega aqui diante de Jesus, ele ali já chama e fala, mestre, venha comigo até minha casa. Ou seja, ele diz assim, Jesus, larga tudo que o senhor está fazendo. Minha filha está morrendo, corre lá, porque se o senhor não for lá, minha filha vai morrer. Então corre, vai imediatamente. Não somos diferentes de Jairo, somos igual a ele. O que tem de errado nisso daqui? Aparentemente a gente pensa assim, não, aí ele orou clamando a Deus para que Deus fizesse algo. Não, já aqui vamos aprofundar no texto. Ele dá uma ordem para Jesus. Jesus, anda, vamos comigo. Querido, deixa Deus trabalhar. Ele sabe os métodos que ele vai usar. Uma ordem dele, aonde ele estiver, tudo pode mudar. E como que é as nossas orações? Você já prestou atenção, já parou para prestar atenção como você tem feito as suas orações? Às vezes, querido, pode estar camuflada dentro de uma oração de clamor, de dizer assim, Deus, eu preciso disso, de algo. Não tem nada de errado. Nós temos que buscar a nossa força, a nossa confiança, um milagre no Senhor. Mas muitas vezes estamos falando assim, Deus, faça dessa forma, desse jeito, desse momento, nessa hora, nessa circunstância. Eu vou dar um exemplo para vocês. Diante do nosso testemunho, 12 anos buscando, né, a Deus, um filho, há uns 7 anos atrás, antes de Deus nos dar um filho, Deus nos pediu esse sonho para que a gente entregasse o nosso coração, para que a gente confiasse nele. Foi em cima de um altar. Nós estávamos aqui, Deus deu uma direção para todos orarmos pelas famílias e Deus falou assim, filhos, entrega este sonho para mim. Foi uma entrega muito difícil e dolorosa, porque eu falei assim, Deus, eu vou te entregar, que seja feita a tua vontade. Querido, quando nós fizemos essa entrega, que foi uma entrega de coração, vem um pensamento, eu já entreguei, né, de todo o coração. Então, quem sabe, né, daqui a um ano eu posso estar grávida. Você está compreendendo? Como que é a nossa oração, como que a gente determina algo que a gente quer. Querido, eu não estou falando a respeito de você ter um alvo, um sonho. Eu estou te dizendo que deixa Deus trabalhar. Ele tem a hora certa, o tempo certo, a forma certa de fazer. Depois dessa oração de entrega, se passou 7 anos. Um ciclo. 7 anos. 7 anos que fomos moldados, trabalhados, até Deus nos entregar essa promessa. Mas voltando aqui para o texto. Primeiro ponto, diante de uma tragédia ou situação impossível, deixa Deus trabalhar. Ele sabe o método e não nós. Aqui Jairo determinou, Jesus, está morrendo, vamos. Calma, você já chegou a Deus, você entregou, Ele sabe a sua dor, Ele sabe o seu choro. Eu tenho que dar o testemunho também. Alguns anos atrás também, diante dessa mesma circunstância, uma pastora amiga minha, primeira conferência, estava tendo o Espírito Santo, estava aqui, e nós nunca havíamos conversado sobre o desejo do nosso coração, vi ela aqui pela primeira vez na igreja, e Deus a direciona e fala assim, filha, Deus usa a vida dela, filha, eu já escutei a sua oração, eu já vi o seu choro, eu sei da sua dor, mas eu te peço um tempo, porque eu preciso te preparar ainda. Querido, sabe o que veio no meu coração? Um constranger do Deus que é soberano, cuidou de falar algo que eu não precisava nem escutar aquilo. E ele falou com tanto amor, dizendo, filha, calma aí, eu tenho meus métodos. Então, querida, são testemunhos. E eu tenho certeza que Deus já está trabalhando aí no seu coração. Então, vamos lá. Agora,
presta atenção em algo. Você já imaginou se Jesus tivesse aqui, simplesmente respondeu ao chamado de Jairo e largasse toda uma multidão para trás e falado assim, gente, vamos parar aqui os atendimentos porque a menina está morrendo. Nossa, mas Jesus foi cruel, a menina está... Não, ele é soberano, ele tem controle sobre todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. Está compreendendo? E aqui, imagina se ele tivesse aqui largado tudo e não tivesse permitido ser direcionado por Deus Pai. Olha o que não tinha acontecido. No meio daquele caminho, daquela trajetória, havia uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. E naquele período onde ele esperou a direção de Deus Pai, ali ele simplesmente continuou o que estava fazendo. E aquela mulher, naquele processo, encostou em Jesus e foi curada. Uma palavra muito forte que Deus falou ao meu coração. Há uma semana antes de eu descobrir que eu estava grávida. E eu não sabia, eu já estava grávida. Deus traz essa palavra à minha vida e essa frase que eu sei que vai falar com você. Jesus não se desespera diante dos impossíveis. Jesus não se desespera diante dos nossos impossíveis, porque não há nada que é impossível para Ele. Por isso, querida, acalma o seu coração. Deixa Deus trabalhar. Segundo, diante de uma tragédia ou situação impossível, Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de todo o tempo. Não foi na hora que Jairo quis. O desespero dele, um pai, era grande, sim, é um ser humano sentindo a dor da sua filha. Ele estava apavorado, clamando. Ali dentro do contexto ali, poderia sim ser segundos, porque a menina poderia morrer. Jairo simplesmente queria algo que Jesus ali parasse tudo e fosse até aquele local para que a sua filha recebesse a cura. Não poderia ser depois, não tinha que ser naquela hora para Jairo. Diante de uma tragédia, situação impossível, Deus é dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Não é como queremos, da forma que queremos, no tempo que queremos. Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Foi com 37 anos, estou tentando lembrar a minha idade, que o Senhor me deu um filho. E eu pedi a Deus, queria tanto que fosse ali, Deus, lá para os meus 25, 26, eu colocava até assim um tempo. Querida, eu não estou falando para você não ter alvos na sua vida, direções, não é isso. Mas tem algumas circunstâncias, tem direções, processos, e muitos processos que Deus está te mostrando que Ele que governa o tempo da sua vida, da sua história, porque Ele nunca chega atrasado. Nunca. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa. Eu imagino, querido, que foi tão intenso quando o Senhor me trouxe essa palavra, essa frase dizendo, eu não me desespero diante do seu impossível. É como eu, olhando para trás, é como se vem um filme todo na minha cabeça falando assim, filha, você entendeu? Você entendeu? Jesus nunca chega atrasado. Terceiro ponto e último. Diante de uma tragédia ou situação impossível, o inimigo usará todas as formas e meios para fazer você desistir. Aqui, no contexto dessa história, os amigos de Jairo dizem o que para ele? Jairo, para de perturbar o Senhor, para de incomodar o mestre. Às vezes vão chegar a gente perto de você e falar assim, de novo, tem 20 anos que você está orando por isso. Lá vem você de novo. Lá vem de novo você dizendo que é o ano da promessa.
Não adianta mais. Agora é tarde demais, a sua filha está morta. E ali os amigos dele diz algo concreto, que a filha morreu. Você tem dado ouvidos a quem? Você tem escutado quem? Aqui nesse terceiro tópico aqui, fala a respeito da gente alinhar a nossa voz, a nossa mente dentro daquilo que Deus pode fazer, porque Ele é um Deus que não se desespera diante dos nossos impossíveis. E esse terceiro fala, você tem dado ouvidos a quem? A quem? E quando ele chega ali, eu imagino uma situação onde que ele poderia olhar assim, tudo se acabou. Ah, parou. Não tem jeito mais. Jesus ali vira para aquele homem e diz, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Não temas, crê somente. E aqui no decorrer dessa história, aqui fala que Jesus chega até naquela casa. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou ele e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, os seus discípulos ali, e o pai, a mãe, a criança e os discípulos que estavam com ele, entrou aonde encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nesse dia, querido. Para os outros, para as circunstâncias, parece que tudo acabou. Diante desse tempo, parece como que vai ser agora? O que vai acontecer com a minha empresa? E o meu casamento, a criação dos meus filhos? A minha saúde? Não temas, crê somente. Eu vejo, querido, que as coisas estão adormecidas. Mas o Senhor tem te preparado para você se levantar de uma forma como você nunca se levantou. Chegou a hora de você se levantar. De se levantar, querido homem, aí na sua casa, como sacerdote. Querida mulher, como a mulher não goteira, mas aquela que permite que o ambiente da sua casa seja florido. Filhos, obedeçam seus pais e suas mães. Colocando a casa em ordem. Deus está mexendo sim conosco, para que sejamos como Ele. Você tem dado ouvidos a quem? Você tem olhado para quem? Diante dos nossos impossíveis. Diante dos nossos impossíveis. Jesus não se desespera e nunca vai desesperar, porque o controle está nas mãos dele. Eu gostaria de fazer 2 orações nesse momento. Eu gostaria que você que está aí do outro lado, fechasse os seus olhos, colocasse as mãos sobre o seu coração. E você que nunca fez essa oração, entregando a sua vida para esse Jesus que tudo pode fazer, para esse Jesus que faz o morto ressuscitar, para esse Jesus que às vezes você só escutou, ouviu falar desse Jesus, mas quer que ele mora dentro do seu coração. Eu gostaria, se você tem esse desejo, de orar entregando a sua vida a Ele. Feche os seus olhos e repita após mim. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Transforma a minha vida, a minha caminhada. Entrego tudo o que sou. Direciona os meus passos. E que eu venha, Senhor, vivenciar um novo tempo na minha história com o Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Querido, você que fez essa oração pela primeira vez, vai aparecer aí na sua tela um telefone, um WhatsApp, um QR Code. Você vai aproximar o seu celular e vai ser linkado ao nosso Lagoinha Zap. Nós queremos cuidar de você, nós queremos conhecer você, nós queremos conhecer a sua história. E você vai entrar em contato conosco, porque eu sei que Deus tem te chamado a uma caminhada diferente com Ele. O Senhor te faz viver novamente. E eu gostaria de orar por você. Você que muitas vezes tem se desesperado. Você que muitas vezes tem achado que Deus perdeu o controle. Você que muitas vezes tem feito orações e dizendo, Senhor, é assim, dessa forma, tem que ser desse jeito. E o Senhor, Ele traz como resposta a você, dizendo, eu sou Deus que controla o tempo. Eu sou Deus que não perco o controle. Eu sou Deus que digo a você, não temas, crê somente. Aí na sua casa, feche seus olhos. Ó Pai, unidos aqui, Pai, como família em oração, nós entregamos, Senhor, o nosso coração a Ti. Ó Pai, a nossa oração muitas vezes, Senhor, tem sido uma oração que tem ditado o que o Senhor tem que fazer. Mas nos ensina como orar. Nos ensina, Senhor, a conversar, a Senhor, a falar e escutar a Tua voz, a Senhor, a permitir, Senhor, sermos direcionados por Ti, porque Tu és um Deus, Pai, que age sobre todas as coisas e todas as circunstâncias. O Senhor é um Deus, Pai, que tem o controle sobre as Tuas mãos. Traga, Senhor, respostas, sim, Deus, a cada coração que tem, Senhor, Te clamado. Mas, Deus, nós queremos, sim, Deus, acalmar o nosso coração, sabendo, Deus, que as circunstâncias podem se levantar, os gigantes podem se levantar, mas o Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso. Ó Pai, o Senhor é o Deus que nós confiamos. Que nesse dia, Pai, nessa hora, nesse momento, família, Senhor, possam entender que o alicerce é no Senhor, que o tempo não parou, que o tempo está nas Tuas mãos, Deus. Nos ensina, Senhor, a ter um coração rendido a Ti. Um coração, Senhor, sensível à Tua voz. Oh Deus, essa é a nossa oração. Há um Deus, Pai, que nunca se desespera diante dos nossos impossíveis. Porque Tu és o Deus do impossível. Oh Pai, Te louvamos, Deus, por essa palavra, por cada vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Jesus não se desespera diante dos nossos impossíveis.